Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Hebreus, Epístola aos Hebreus. Hoje é o terceiro domingo do mês. Hoje é o terceiro domingo do mês, então nós daremos continuidade à exposição do livro da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Só um momento, irmãos. Hebreus capítulo 7. Nessa manhã, irmãos, nós escolhemos todo o capítulo. Nós leremos do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 8. Então, nessa primeira leitura, nós não leremos todo o capítulo, mas ao decorrer da exposição, nós caminharemos lendo as porções do capítulo. Então, nós vamos ler só apenas o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 7 e o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 8. Então, no decorrer da exposição, nós lemos o restante do capítulo. Diz assim o nosso Deus, irmãos: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 1 do capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Amém, irmãos. Vamos orar, pedindo a bênção do nosso Deus. Oremos. Deus bendito, obrigado, Senhor, por tudo que nós já fizemos em serviço ao Senhor. Obrigado porque cremos que o Senhor nos recebeu na Tua presença e acolheu as nossas orações que subiram aqui como incenso. O Senhor acolheu os nossos cânticos que foram oferecidos aqui como sacrifícios espirituais. Agora, Senhor, edifica-nos pela Tua palavra. Deus, fala-nos, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala-nos, senão desceremos à sepultura, Senhor. Fala-nos, porque nós não temos para onde vir. E porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós oramos assim nessa esperança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, as crianças, os adolescentes, mas também os adultos aqui se lembraram de uma coisa. Quando nós éramos pequenos, quando nós éramos crianças e queríamos brincar ou sair para algum lugar, mas o nosso saldo com os nossos pais não estava muito bom, não estava lá essas coisas, o que é que nós fazíamos? Nós rapidamente pensávamos: já sei, eu vou convidar fulano ou fulana, que minha mãe gosta dele porque ela tem uma vida certinha, aquela criança, aquele adolescente que é tranquilo, e ela vai pedir para minha mãe ou para o meu pai, no meu lugar. Então nós fazemos todo aquele moído, todo aquele rebuliço para que aquele nosso amigo chegasse até os nossos pais e fizesse o pedido, falasse: tio, eu vou com ele vai comigo. E aí os nossos pais ficavam balançados porque eu confio em fulano e tal, aquele negócio todo, e a nossa confiança estava posta, a nossa esperança estava posta sobre a intercessão do nosso amigo ou da nossa amiga. O que é que nós precisávamos, irmãos? Nós precisávamos de um mediador. E a nossa esperança em sair para brincar estava em tal mediador. Na justiça e na vida certinha do nosso amigo e da nossa amiga, para que então nossos pais nos concedessem o benefício.
Irmãos, essa verdade ela está de maneira simples na nossa vida. As crianças experimentam isso hoje, nós experimentamos isso hoje. Desde a queda, irmãos, na revelação do nosso Deus, na sua palavra, Ele nos deixa claro que desde a queda nós necessitamos de um mediador. Isto é, nós necessitamos de alguém que esteja entre nós e Deus, porque esse relacionamento foi corrompido. Não há mais como continuar daqui para frente. Era essencial que Deus nos provesse um mediador. E toda a Escritura nos revela isso, irmãos. Bota comigo, por favor, o capítulo 1 de Hebreus. Eu quero sempre estar lembrando aos irmãos a construção que o autor dos Hebreus tem feito aqui, porque a partir de agora ele começa a chegar no ponto máximo da argumentação dele. Do capítulo 1, irmãos, nós vimos que do versículo 1 ao versículo 3, o autor dos Hebreus nos mostrou que Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento, porque Ele é a revelação máxima de Deus e nós não temos que esperar mais nenhuma outra revelação, porque Ele é suficiente. Do versículo 4 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2, o autor dos Hebreus nos mostrou que Ele também é superior aos anjos. Embora Ele se tenha feito menor que os anjos para ser o nosso Salvador, Ele é superior aos anjos porque Ele é o próprio Deus. No capítulo 3 todinho nós vimos que Ele é superior a Moisés. No capítulo 4 nós vimos os perigos da falta de fé em crermos que Cristo é superior aos profetas, aos anjos e a Moisés. No capítulo 4, capítulo 5, nos é introduzida então a superioridade de Cristo ao sumo sacerdote da antiga aliança. Só que o autor dos Hebreus ele não continua com essa argumentação porque ele faz uma pausa. E nós vimos a pausa que era para repreender aquele povo acerca do perigo da imaturidade espiritual e da apostasia. Mas agora, irmãos, agora o autor retoma o argumento dele que ele parou no capítulo 5. Veja por favor comigo o versículo 10, por favor. Versículo 10 do capítulo 5. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, isso que ele introduziu no capítulo 5, ele retoma novamente no capítulo 7 e vai discorrer acerca dessa temática. Cristo enquanto sumo sacerdote, superior ao sumo sacerdote da antiga aliança, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E nós precisamos entender tudo isso, irmãos. O que é que o autor está querendo nos dizer com isso? Lembremos, irmãos, que ele está escrevendo para um grupo de judeus que haviam se convertido para o cristianismo, mas que estavam sendo tentados a voltarem para o judaísmo, por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Eles se depararam com aquela realidade e disseram, não, vamos voltar para o nosso conforto. Quando nós éramos judeus, nós não éramos perseguidos, nós não perdíamos as nossas propriedades. O judaísmo tem toda aquela cerimônia externa que nós temos segurança, nós vemos. O cristianismo tem toda essa questão da fé, nós não vemos esse Cristo, etc, etc, etc. Então, eles voltavam para o judaísmo. Agora, então, irmãos, ele retoma essa temática acerca da superioridade de Cristo, também em relação ao sumo sacerdócio da antiga aliança. E essa linguagem, irmãos, eu preciso só deixar claro isso aqui, quando ele fala assim, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem, irmãos, significaria segundo a linhagem, ou segundo um determinado grupo, ou ainda segundo tais leis que estabelecem e regem um grupo. Então, você tem sacerdote segundo a ordem de Levi, e o autor aos Hebreus nos lembra e argumenta a partir de um sacerdócio superior, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Como então o autor faz isso, irmãos? Do versículo 1 ao versículo 24, ele nos apresenta a pessoa de Melquisedeque e as razões da superioridade do sacerdócio dessa ordem. E em segundo, o autor nos apresenta então, do versículo 25 e 28 a 28, a superioridade do sacerdócio de Cristo por ser segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos então, irmãos, ver esse primeiro momento quando ele nos apresenta a pessoa de Melquisedeque e o porquê que esse sacerdócio é superior. E nós vamos ver então, irmãos, que isso é fundamental para a nossa fé. Pode nos parecer uma argumentação muito abstrata, muito complexa do autor aos Hebreus aqui, o que não é, mas pode nos gerar essa impressão. Mas o que está sendo posto nesse capítulo, irmãos, é uma das doutrinas mais fundamentais para a nossa fé, para a nossa salvação. Vejamos, pois, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis,
e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Para comentar então, irmãos, que Cristo é superior aos sacerdotes da antiga aliança, aos levitas, o autor recorre a uma figura que os leitores dele conheciam. É a figura de Melquisedeque. Ele retoma primeiro, ele começa retomando a narrativa em que Melquisedeque aparece. Irmãos, Melquisedeque é uma figura extremamente enigmática na Escritura Sagrada. Ela aparece somente nesse texto que ele faz alusão aqui, nós vamos abrir agora, e em outro texto que ele também vai fazer alusão daqui a pouco. Mas abra por favor comigo em Gênesis capítulo 14, por favor. Nós lemos esse texto há 2 domingos. Gênesis capítulo 14. A partir do versículo 18, veja o momento em que Melquisedeque aparece para Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, etc, etc, etc. Veja o que acontece aqui, irmãos. Abraão, ele foi, ainda chamado Abraão, ele soube que seu sobrinho Ló tinha sido levado como cativo por causa de uma guerra que afetou Sodoma e Gomorra, onde Ló estava. Então ele reúne 318 valentes e vai até esses reis para reaver Ló, a sua família e os seus bens. E ele vence essa guerra. Quando ele volta da guerra, então, irmãos, aparece uma figura chamada Melquisedeque, rei de Salém, o texto diz. Esse Melquisedeque vinha com vinho e pão, e então abençoa Abraão. Quando ele abençoa Abraão, após a bênção que ele dá sobre Abraão, Abraão então lhe dá os dízimos, o dízimo de tudo que ele havia conquistado na sua guerra. O ponto que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que esse Melquisedeque, ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Agora volta comigo então para Hebreus capítulo 7. A gente vê então o resumo que ele faz no versículo 1 e versículo 2 até o versículo 3 para nos mostrar o seguinte: esse Melquisedeque é um gentio, provavelmente alguém que recebeu instrução do Deus vivo e verdadeiro, um gentio que no meio dos idólatras adorava a Deus, adorava ao Deus vivo e verdadeiro. Conhecimento então, irmãos, o autor Hebreus vai nos mostrar então o porquê de Cristo ser dessa ordem de sacerdócio. Veja, ele está falando para os judeus que ele está escrevendo: vocês estão achando que o sacerdócio levítico é o maior e é o melhor? Havia um sacerdócio anterior ao de Levi, anterior ao da lei, e eu vou mostrar para vocês agora o porquê que esse sacerdócio levítico é o melhor, o porquê que esse sacerdócio antes do de Levi é maior e superior ao do levitas, né? Por isso então, irmãos, ele vai argumentar dessa forma para que então os judeus não se voltem para os levitas achando que eles são um sacerdócio superior. Por que seria isso, irmãos? Nós lembramos que em Êxodo capítulo 28, versículo 1, o Senhor institui o sacerdócio levítico. E o que era o sacerdócio levítico, irmãos? O Senhor havia matado no Egito os primogênitos de todas as famílias do Egito, com exceção dos primogênitos de Israel. Então ele instituiu uma regra: todo primogênito em Israel me pertence, vai se dedicar a mim. Isto é, os primogênitos da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Gade, da tribo de Naftali, todas as tribos, os primeiros homens de cada família vão se dedicar ao meu serviço. Entretanto, se tornaria, o que é que o Senhor faz então? O Senhor estabelece esse princípio para que apontasse para a sua obra de redenção e faz da seguinte forma: para que então o primogênito de cada família não se dedique a mim, uma tribo inteira se dedicará a mim no lugar dos primogênitos de cada tribo. Então o Senhor ordena que seja feita a contagem dos primogênitos de todas as tribos e conta os levitas, para que então o número da tribo de Levi bata com o número dos primogênitos das outras tribos.
E com isso, os levitas são um substituto dos primogênitos das outras tribos. Ou seja, o grupo de levitas que serviria ao Senhor de maneira integral no serviço do culto do tabernáculo é uma substituição ou um pelo outro, né? Ele se dedica ao culto no lugar dos primogênitos das demais tribos. Seria então, irmãos, um pelo outro, e assim também só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. E aí, irmão, nós começamos a entender o porquê que o autor aos Hebreus está argumentando isso aqui no capítulo 7. Porque ele está dizendo que Cristo é um sacerdote muito superior. Mas aí os judeus falariam: como é que você pode falar isso? Se o Senhor falou na antiga aliança que só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi, e nós sabemos que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Como então é que Jesus é um sacerdote superior aos sacerdotes de Levi? Então ele vai argumentar, irmão, da seguinte forma: quais são os argumentos que ele dá para mostrar que Cristo é um sacerdote superior ao de Levi? Que Cristo é a completude do sacerdócio para o qual os sacerdotes levíticos apontavam para ele. Primeiro, irmãos, ele usa o argumento do nome de Melquisedeque. Veja, ele está o tempo todo afirmando: Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é o primeiro argumento então da sua superioridade? O nome de Melquisedeque. Como assim, irmãos? Veja o que ele fala no versículo 1, ou melhor, no versículo 2: para o qual, ou seja, para Melquisedeque, também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta, aí o autor começa a falar do nome de Melquisedeque. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Irmãos, a palavra Melquisedeque em hebraico é a junção de duas palavrinhas que traduzidas seria rei de justiça. Então quando ele fala assim, que se interpreta rei de justiça, ele é que se traduz rei de justiça. Ele é rei de Salém. Por que rei de Salém? Porque ele era rei de uma cidade chamada Salém. Quando nós caminhamos na leitura, irmão, da Escritura Sagrada do Antigo Testamento, nós descobrimos que o nome de Jerusalém, antes de ser Jerusalém, era exatamente Salém, que significa paz. Paz. Então ele está dizendo que o nome de Melquisedeque já aponta para Cristo. Por quê? Isaías capítulo 9, versículo 6 nos diz o quê? Que o Messias seria chamado Príncipe da Paz, Rei da Paz. Ele diz: veja o que o texto fala acerca do Messias, ele é o Rei da Paz. E esse sumo sacerdote, que é rei também, é chamado de Rei de Justiça, Rei da Paz. O segundo argumento, então, irmãos, acompanhem comigo, diz respeito à eternidade de Melquisedeque. Mas você pode pensar assim: eternidade de Melquisedeque? Mas Melquisedeque não é ser humano? Que argumento é esse da eternidade de Melquisedeque? Veja, por favor, o versículo 3 e o versículo 23 e 24. O autor diz: esse Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Agora o versículo 23 e 24. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, ele está falando de Jesus agora, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Irmãos, qual é o argumento aqui do autor aos Hebreus? Os levitas, eles tinham de ser substituídos regularmente, porque naturalmente eles morriam. O seu ministério terminava quando eles morriam. Eles começavam o seu ministério aos 30 anos de idade e se dedicavam exclusivamente ao serviço do tabernáculo, e seu ministério perdurava até a sua morte. Não tinha aposentadoria de previdência privada ou pública. Acabava de trabalhar só quando eles morriam. O autor então mostra, irmãos, que Cristo é superior a eles, porque ele é segundo essa ordem de Melquisedeque. E o que tem tão peculiar nessa ordem de Melquisedeque? Porque essa ordem é eterna. E de onde ele tira isso, irmãos? Ele fala no versículo 3 que Melquisedeque não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia. Irmãos, não é que Melquisedeque, enquanto ser humano, não tenha pai e mãe. Ele tem pai e mãe, ele tem genealogia, ele não é Deus, apenas Deus é eterno. Mas o raciocínio do autor aos Hebreus é o seguinte: veja, onde foi que ele apareceu? No livro de Gênesis. O livro de Gênesis mostra o princípio da história do povo de Deus, e nada é falado acerca de Melquisedeque.
nada a não ser que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, rei em Salém, e que adorava ao Deus. Então ele tira um argumento a partir da ausência, por não ter feito nada, dito nada acerca da sua filiação, do seu pai, da sua mãe, nem o que aconteceu depois com ele. Ele então nos é apresentado como eterno. Não é que ele seja eterno em si mesmo, mas ele nos é apresentado como eterno. E por que isso é feito dessa forma, irmãos? Para exatamente estabelecer esse paralelo entre Cristo e Melquisedeque como um tipo de Cristo. Os tipos, os irmãos sabem, eles são imperfeitos, eles são em si mesmos fracos, são sombras, mas apontam para uma realidade superior. Então o autor aos Hebreus quer mostrar que Melquisedeque realmente é um tipo de Cristo. Como? Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é eterno. Veja Melquisedeque, aparece na narrativa bíblica sem ser dito quem é seu pai, sem ser dito quem é sua mãe, sem ser dito qual é a sua genealogia, e nada se sabe depois dele. Com esse princípio, então, ele diz: o sacerdócio dele permanece. O sacerdócio dele permaneceu. Então, reafirmando essa lógica, ele fala no versículo 23 e 24, isso que nós lemos, né? Que porque Cristo pertence a esse sacerdócio, então o seu sacerdócio também é eterno. Esse é o segundo argumento, irmãos. Primeiro é o nome, depois a eternidade desse sacerdócio. Agora, o terceiro argumento, queridos, diz respeito ao argumento dos dízimos e da tribo de Levi. Que argumento seria esse? Veja, por favor, o versículo 2 e o versículo 4 e 6 e o 8 a 10, por favor, irmãos. Versículo 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiro ponto, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Agora veja o versículo 4 a 6. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e o abençoou. E abençoou o que tinha as promessas. Agora veja, por favor, o versículo 8 a 10. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Irmãos, deixa eu explicar aqui o argumento do autor aos Hebreus, né? Ele vai e volta, para os irmãos entenderem qual a argumentação dele. Ele apela agora, irmãos, para os dízimos. Quando Abraão ele encontrou com Melquisedeque, ele voltava da vitória da guerra que nós vimos. Então ele prepara as melhores partes do despojo dele, dos despojos de guerra, e entrega a Melquisedeque. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque. O que o autor está fazendo aqui, irmãos? Ele está fazendo aquilo que nós já falamos para os irmãos, que é o princípio de lógica e claramente reduzido. Presta atenção. Os dízimos foram prescritos no Antigo Testamento para serem entregues aos levitas. Eram os levitas responsáveis por recolher o dízimo e administrá-lo no serviço da casa, na manutenção do culto e do sustento dos levitas, porque eles eram separados para o culto a Deus. Isso é importante aqui, irmãos, porque, como eu falei no início, os levitas eles não poderiam trabalhar para ter o seu próprio sustento. Eles tinham que se dedicar exclusivamente para o serviço do culto. Então, Israel, o Senhor estabeleceu que os israelitas sustentariam o serviço cultico em sustentando também os levitas. Qual é então o raciocínio lógico dele aqui, irmãos? Se Abraão é pai de Levi, ou seja, ele é maior que Levi, e Levi estava em Abraão, se Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que é superior então a Abraão, Levi deu o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, aqueles que no Antigo Testamento deveriam receber o dízimo, não estavam recebendo o dízimo, estava dando o dízimo a alguém que era superior a eles. O argumento dele então é: os sacerdotes levitas estavam honrando ao sacerdócio de Melquisedeque por meio de Abraão. Em Abraão, eles deram o dízimo por meio de Abraão. Abraão, pai de Levi, de todos os judeus, pagou o dízimo a tal figura e se sujeitou a tal sacerdote. Logo, irmãos,
todos os seus descendentes, todos os descendentes de Abraão, deveriam se sujeitar ao sacerdócio de Melquisedeque, ao sacerdócio de Melquisedeque. Agora vem um quarto argumento, irmãos, que é muito parecido com esse anterior. Por quê? O quarto argumento diz respeito à bênção, versículo 7, do capítulo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Qual o argumento aqui, irmãos? É o mesmo do dízimo. Você dá dízimo àquele que é superior, e o superior abençoa aquele que é inferior. Ele está argumentando. Ora, se Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque é superior a Abraão. Logo, ele é superior aos levitas que são filhos de Abraão. Esse é o raciocínio deles, irmãos. Aí, só uma ilustração para vocês entenderem. Quem é mais antigo, os irmãos são mais velhos, coisa pouca, aqui, ou cresceram no interior, lembram daquela prática que quando você entrava em casa dos seus avós, o que você fazia? Bença avó, bença avô. Ou bença pai, bença mãe. E o que é que eles faziam? Deus te abençoe, meu filho. Por que acontecia dessa forma, irmãos? Porque eles são a autoridade, eles são superiores em relação a nós e eles então nos abençoavam. Esquisito seria se, estando os netos e os filhos em casa, entrassem os avós e os pais e falassem assim: bença filhinho, bença netinho. Isso não existe. Apesar de que hoje, na subversão das coisas que estão acontecendo, está quase chegando a esse ponto, né? Aluno mandando em sala de aula, filho mandando nos pais. Mas o ponto é, na ordem natural das coisas é o quê? Bença pai, bença avó, esperando receber então a bênção desses, porque eles são superiores. É um argumento do autor aqui, irmãos, porque Melquisedeque abençoou Abraão. Isso mostra que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. O quinto argumento então, irmãos, o quinto argumento que o autor vai usar, o quinto e último argumento dessa sessão, é o maior de todos, diz respeito à mudança da lei pela promessa. Acompanhe, por favor, comigo a leitura do versículo 11 ao versículo 22. Se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto ainda é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituindo não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Vamos lá, irmãos, vamos caminhar por esse texto aqui para entender qual é o quinto argumento do autor aos Hebreus. Ele argumenta da seguinte forma, irmãos: o que Deus fez para estabelecer Cristo como um sacerdote é superior ao que ele fez para estabelecer os levitas. Para com os levitas, ele estabeleceu uma lei e uma descendência de sangue. Para com Cristo, não. Ele estabeleceu uma promessa. Mas qual o peso dessas coisas, irmãos? O peso é o seguinte: se ele estabeleceu um sacerdócio em Israel, se esse sacerdócio fosse perfeito e definitivo, por que é que ele prometeria estabelecer um outro sacerdócio? Essa promessa aqui, irmãos, que ele está citando, ele cita o Salmo 110, e é o segundo texto em que Melquisedeque aparece, irmãos. O primeiro texto é Gênesis capítulo 14, e o segundo texto é o Salmo 110, no Antigo Testamento. É só nesses dois textos que a figura de Melquisedeque aparece. Então o autor da Bíblia raciocina assim: se o sacerdócio levítico fosse suficiente, por que é que Deus prometeria nos Salmos, por meio de Davi, que ele estabeleceria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque?
E ele fala, irmãos, porque sacerdote é imperfeito. O sacerdócio de levitas era imperfeito. Qual era a imperfeição, irmãos? Ele não purificava definitivamente. O tempo todo você precisava estar sacrificando, todos os anos, todos os dias, sacrifícios eram derramados. Ele nunca purificava totalmente. Outra coisa, os sacerdotes morriam. Os descendentes de Levi começavam o seu sacerdócio, daqui a pouco morriam. No máximo serviam a 2 gerações e acabava. Onde então o Senhor prometeu isso, irmãos? Que substituiria a lei do sacerdócio levítico? Abre, por favor, Salmo 110, por favor, queridos. Salmo 110, versículo 4, por favor. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o Salmo 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento, porque ele é um salmo messiânico e refere-se a um fato muito importante do Messias. Em Israel, irmãos, ninguém poderia aglutinar os 3 ofícios em si mesmo. Ninguém poderia ter em si mesmo os 3 ofícios. Assim como hoje na nossa república ninguém pode ter os 3 poderes, assim também em Israel ninguém poderia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, ou rei e profeta. Não poderia haver essa aglutinação. Mas por meio das profecias, os judeus sabiam que o Messias seria aquele que seria profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo. E esse salmo nos lembra disso, porque no início do salmo ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O salmo começa a falar acerca do reinado do Messias. Então introduz o sacerdócio do Messias por meio de uma promessa. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é o Senhor falando para o Messias. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o sacerdócio levítico era exatamente para apontar para Cristo. Ele foi criado exatamente para ser temporário, intencionalmente temporário, para apontar para um sacerdote perfeito. Veja, irmãos, quando o Senhor nos dá essas coisas frágeis, nos deu na antiga aliança essas coisas frágeis, incipientes, não é porque Ele não sabe o que é da vida. Ele não é como nós, que uma hora escolhe uma coisa e daqui a pouco eita, essa coisa não é melhor. Deixa eu fazer outra coisa aqui então melhor. Não foi por isso que o Senhor substitui as coisas da antiga aliança pela nova aliança. Foi para que a história caminhasse até o ponto em que Ele manifestaria o seu Filho. E enquanto esse caminho vinha, ter sido percorrido, o Senhor entregava para Israel como que bengalas. Irmãos, a imagem é exatamente a imagem de uma construção de um edifício. Quando nós estamos construindo edifícios, se você já teve a curiosidade de passar e ver uma casa, um prédio sendo construído, o que é que você vê? Você vê andaimes, eu não sei o nome daqueles negócios que você bota assim para segurar a lajezinha, vários desse bagulho, desse nó de ferro assim, pendurando e segurando a laje. Eu duvido que alguém passe num negócio desse e fale assim: nossa, que coisa bonita, que coisa mais linda esses andaimes, desses ferros segurando essas lajes. Pior ainda, a pessoa que depois que o edifício está construído, passa por ele e fala assim: ah, como era bom o tempo que esses andaimes estavam aqui. Eu tive a oportunidade, eu e Narinha tivemos a oportunidade de sermos hospedados na casa de Catarina, dos pais de Catarina. O ano passado, quando nós íamos uma vez ao mês aqui na igreja. E quando nós chegamos, quando começou o período da hospedagem, foi quase uma moradinha de 6 meses. Quando começou o período da hospedagem, ao lado da casa dela estava sendo construída uma casa, num terreno vazio. E é fantástico, vamos ver esse processo, né? Eles marcam todo o terreno, o carro, botam o fundamento, botam os tijolos que vão ser as linhas divisoras da casa e tal. E a cada vez que eu vinha, tinha uma coisa nova. Quando foi nesse ano que eu fui lá novamente, estava toda a casa construída, linda a casa. Mas em todo esse processo que nós vimos lá, tinha esses andaimes, tinha esses suportes que seguravam a laje, tinha tijolo espalhado, tinha coisas que eram essenciais para o processo de construção, mas não era o fim último daquilo. Qual era o fim último? Esperava-se que a casa estivesse construída. Assim, irmãos, o sacerdócio levítico, a circuncisão, a Páscoa, tantas outras coisas prescritas no Antigo Testamento eram como esses andaimes. Eram temporários para que se construísse o que era melhor e superior. Ou ainda,
qual é a grávida, qual é a mãe que preferiria voltar para o estado de gravidez ao estado de seu filho nos seus colos? Eu sei, irmãs, que vocês, assim, eu tenho saudade da minha barriga, às vezes fala isso, né? Como era legal aquele tempo de gravidez. Mas é inconcebível pensar que você prefere estar com um bucho sendo carregado o tempo todo, grande, pendendo, do que estar com seus filhos no colo. Tanto que quando chega no nono mês é uma agonia só, né? Não consegue dormir direito, vira de um lado, vira pro outro, os pés incham, já está aquela agonia, tá bom, eu amo minha barriga, mas vem logo, filho, vem logo. Por que, irmãos? Porque a gestação foi feita para essa temporada, para algo que vai vir perfeito e pleno depois. A pessoa que quer simplesmente, não, eu não gosto do meu filho fora da minha barriga, eu quero voltar para a gestação, tem algum problema. Tem algum problema. Irmãos, é exatamente isso que o sacerdócio levítico é. São como esses andaimes, são como a gestação, feito para ser temporário, até que chegasse a algo superior. E Melquisedeque, irmãos, era rei e sacerdote ao mesmo tempo, apontando exatamente para Cristo, que seria rei do povo de Deus e sacerdote do povo de Deus. Ele era um sacerdote, irmãos, não simplesmente por causa de uma lei, mas por causa de uma promessa. O Senhor jurou a Cristo: você será meu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Para sempre. Deus estabeleceu esse juramento, irmãos, para que por meio então do seu juramento esse sacerdócio fosse estabelecido. Não é que Deus, irmãos, se Deus não jurasse, Deus não está falando a verdade. Nós vimos hoje que Deus fala a verdade em tudo que Ele faz. A questão é que, se acomodando a nossa fraqueza, Ele faz juramento para que tenhamos certeza. O que Ele falou não será revogado. O que Ele falou não será revogado. A promessa foi feita então, irmãos, para que Cristo seria o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor deixa claro que Cristo não é da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, porque ele era filho de José em termos civis. Por isso, quando o Senhor estabelece tal promessa, ele estabelece uma nova lei. Qual é a lei? Não haverá mais sacerdócios segundo a tribo de Levi, mas sim os sacerdotes que é Cristo, segundo a segunda ordem de Melquisedeque. Então, irmão, volta comigo para o capítulo 7. O autor fala tudo isso, nós tentamos resumir e explicar esses 5 argumentos do porquê que Cristo é superior. Ele é superior por causa do sacerdócio de Melquisedeque, ele é superior porque é eterno, ele é superior porque o Senhor o fez por juramento, ele é superior porque ele não muda. Agora, qual é a implicação de tudo isso, irmãos? Onde o autor queria chegar? Queria chegar aqui, veja por favor o versículo 25 a 28. Ele diz: por isso, veja, ele está pegando tudo que ele falou até aqui e vai trazer uma conclusão. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Para sempre. Irmãos, toda essa argumentação que o autor dos Hebreus recorre ao Antigo Testamento, que era o livro fundamental dos judeus, inclusive o nosso enquanto cristãos, ele chega para onde ele queria chegar. Ele nos mostra então, irmãos, a superioridade de Cristo em seu sacerdócio. Como, irmãos, Cristo é superior? Primeiro, na capacidade de ser Salvador. Na capacidade de ser Salvador. O autor diz, irmãos, ele pode salvar. Ele pode salvar. Muitos, irmãos, se levantam como salvadores. Muitos propõem outros salvadores, mas a nenhum destes a Escritura diz pode salvar. Somente a Cristo a Escritura diz ele pode salvar. Ele é capaz, ele tem a capacidade de ser o Salvador. Esse
Esse que é capaz em Cristo, irmãos. Maria não pode, os santos não podem, nossas obras e nossa moral não podem, nosso intelecto e sabedoria não pode, nossas experiências não podem, nossa educação e cultura não pode. Não há nenhum outro Salvador que possa nos salvar, irmãos. A Escritura diz apenas Cristo, porque Ele é superior a qualquer sacerdote que possa ser estabelecido. Somente Cristo é dito acerca dele, Ele pode salvar. Se nós perguntássemos a um sacerdote levítico, a um sacerdote da tribo de Levi, o que ele poderia fazer para nós nos aproximarmos de Deus? Ele diria algo mais ou menos assim, irmãos: eu te ensinaria a lei na esperança de que você obedeça. Eu farei sacrifícios por você, mas eles vão ter que ser repetidos. E quando eu morrer, alguém vai ter que continuar fazendo o que eu estou fazendo. Era isso que ele falaria para nós, irmãos. Para dizer assim: é isso que eu posso fazer por você, para você se aproximar de Deus. Mas Cristo não, irmãos. Mas Cristo não. Ele ensinará a lei e obedecerá a lei ao que não podemos obedecer, ou seja, toda a lei. Ele ofereceu sacrifício a si mesmo, que não é repetido. Ele não foi retido pela morte, por isso ele vive eternamente. Ele pode salvar, irmãos. Ele pode salvar. Irmão, não perca de vista essa verdade de que Cristo pode salvar. Ele foi capacitado para ser salvador dos homens, irmãos. Quando o nosso coração, quando o nosso pecado, quando o pecado dos que nos cercam nos faz perder a esperança e vacilar, perguntando: quem é que pode nos salvar? Irmãos, como não perder a esperança? Como não ficarmos tristes com o pecado do nosso coração? Com o pecado próximo a nós, que nos machuca tanto daqueles que estão próximos a nós? Com a situação do nosso país, com a situação da igreja, muitas vezes. Quando o nosso coração, irmãos, estiver prestes a perder a esperança, nós temos que nos lembrar disso que o autor nos fala: Cristo pode nos salvar. Ele não é qualquer um. Ele é o Salvador que Deus estabeleceu. A segunda coisa, irmãos, que nos mostra é a eficácia da sua salvação. Versículo 25: por isso também pode salvar totalmente os que se achegam a Deus. Totalmente os que se achegam a Deus. Irmãos, o autor ele é muito claro. Ele não diz: ele pode nos salvar de maneira incompleta, ou então ele faz a metade e você faz a outra metade. Não, ele está dizendo: ele salva totalmente aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Totalmente, irmãos. Eu não posso deixar de fazer o contraste então, queridos. Os romanistas vão dizer que Deus infunde graça em nós e nós completamos a nossa obra. O Cristo romanista não salva totalmente. Ele inicia a obra e vai lá, meu filho, se vira aí, eu já dei tudo o que você precisava, está aqui a metade feita, faça o restante da sua salvação. Ele não salva totalmente, ele salva parcialmente. No arminianismo, Cristo salva, mas não garante a salvação, pois você pode perdê-la. No arminianismo, Cristo não salva totalmente, ele salva parcialmente, porque ele não garante: ele deu a salvação, mas se você não se cuidar, eu vou tirar a salvação de você. A salvação de Cristo, desse Cristo apresentado por essas religiões, não salvam totalmente. O autor dos Hebreus está dizendo: ele salva totalmente. Não há nenhum resquício, irmão, de desesperança, de no último momento da nossa morte eu pensar: será que Cristo pode me salvar mesmo? Será que ele tem capacidade de me salvar? Não, o meu pecado é muito grande, o Senhor não pode me salvar. Irmãos, o Senhor está dizendo: eu salvo totalmente aqueles que se achegam a Deus por meu intermédio. Tanto o corpo como a alma ele salva, irmãos. Ele salva totalmente, não apenas a minha alma, mas salva os meus relacionamentos, salva a minha maneira de ver o mundo, salva a maneira como eu lido com o meu casamento, salva tudo, irmãos. Ele resgata tudo. A palavra grega para totalmente, queridos, é traduzida também por perfeitamente. Não fica nada faltando. Ela não é incompleta, ela é perfeita. Agora a terceira coisa que ele fala, irmãos, é na mediação da salvação. Ele diz que ele só salva totalmente aqueles que chegam por meio dele a Deus. Aqueles que chegam por intermédio dele a Deus. Qualquer outro mediador que seja estabelecido, eu tenho que ter certeza de uma coisa, irmãos: eu não serei salvo. Qualquer religião que proponha qualquer outro mediador, minimamente que seja, eu tenho que ter certeza, essa religião se apartou do Evangelho.
Ele está dizendo, eu salvo totalmente. Quem? Aqueles que se achegam a Deus por intermédio dele. Dele apenas. Não é dito de nenhum outro, irmãos. Tal afirmação, queridos, é desprezível em nossa cultura de pluralismo e diversidade. Alguém pode dizer assim, como é que você pode dizer que Cristo é tão exclusivo assim? Não, irmãos. Cristo não é apenas mais um no meio de outros. Cristo não está do lado de outro. Cristo é único. Os que não confiam em Cristo não são e nunca serão salvos enquanto continuarem confiando em alguém ou em alguma coisa além de Cristo. É simples, irmãos. Nós não podemos negociar o Evangelho e diminuir o Evangelho com pretexto de sinceridade. A Escritura é clara, irmãos. Se não for por meio de Cristo, não há Evangelho, não há salvação. Por meio de Cristo apenas. Por meio de Cristo apenas. E aí, então, irmãos, ele nos diz como Cristo faz isso. Veja no versículo 25. Ele é tudo isso vivendo sempre para interceder por eles, para interceder por aqueles que ele salva totalmente. O que Cristo faz então, irmãos? Cristo ele vive sempre intercedendo por seu povo, pelos que ele salva totalmente. Não é por todos, irmãos. Ele não intercede por todos os homens, mas por aqueles que ele salva totalmente. Isso faz parte do seu ofício, irmãos. Isso faz parte da sua natureza, interceder a favor do seu povo. É quando nós nos deparamos com isso, irmãos, que nós não podemos relutar no nosso coração de nós nos aproximarmos até Deus quando nós estivermos em meio a pecados. Eu vou pensar, não vou me aproximar de Deus porque Deus não vai me aceitar mais. Eu já pequei muito. Ele não vai se compadecer de mim. Cristo está dizendo, é minha função interceder por você. Como você pode ousar dizer que eu não vou me inclinar por você? Se você vier até mim, arrependido, com o coração quebrantado, saiba de uma coisa, eu intercedo por você. Irmãos, não resistamos quando nós lutamos com o pecado e sucumbamos então a achar que nós não podemos nos aproximar de Deus. Se nós cremos em Cristo, irmãos, Cristo está nos dizendo, venha, eu intercedo por você, eu vivo para interceder por você. Não é meu hobby, eu não faço isso em horas vagas, eu vivo eternamente para interceder por meu povo. Venha até mim. Se Cristo, irmãos, não estivesse intercedendo por nós por apenas um segundo, irmãos, nós sucumbiríamos. Você quer saber o que é que Cristo está intercedendo? Leia João 17 e você vai ver o que é que Cristo está intercedendo. A oração sacerdotal de Cristo em favor do seu povo, em favor daqueles pelos quais ele morreu. Se Cristo não intercedesse por nós, irmãos, nós sucumbiríamos. Que garantia nós teríamos que permaneceríamos na graça? Que garantia nós teríamos que continuaríamos de pé diante do Senhor, irmãos? Nenhuma. Se você é sincero com o seu próprio coração, você sabe, irmãos, que eu e você não podemos nos sustentar. Há quanto tempo nós já não teríamos caído da graça se Cristo não intercedesse por nós e vivesse a interceder por nós, irmãos? É por tal intercessão, queridos, que nós não sucumbimos. A nossa salvação não depende de nós, mas do Cristo que intercede por nós, irmãos. A sua palavra diz, eu vivo para interceder sempre. Sempre, irmão, sempre, não é de vez em quando. Sempre não é às vezes, sempre é sempre. O tempo todo ele intercedendo por seu povo. Por isso, irmãos, como alguém pode dizer que se perde de fato a salvação diante de tão gloriosa obra do Salvador? Permita ser bem claro aqui, irmãos. O indivíduo que defende tal doutrina nada conhece do Evangelho e nem do Cristo desse Evangelho. Eu diria, o que mantém firme essa sua crença nesse erro de perder a salvação, não crê no livro revelado, não crê no Evangelho, porque o Evangelho é claro. A salvação que eu dei a vocês foi dada, ela é eterna. E vocês não caem, não é por causa da capacidade de vocês, porque vocês são fortes, porque tem algo que vocês se sustenta. Se eu não intercedesse por cada um de vocês, irmãos, do pastor ao presbítero, do irmão que chegou hoje na igreja, nós sucumbiríamos, irmãos. E essa verdade é para nos gerar cada vez mais dependência do Senhor, buscarmos mais ao Senhor, força nele,
Porque se nós buscarmos força em nós mesmos, irmãos, nós cairemos. Irmãos, as marcas de sangue do nosso joelho o tempo todo é para mostrar que nós não nos sustentamos. Mas as marcas de sangue da nossa mão é para mostrar quem é que nos levanta, irmãos. Cristo, que intercede e vive a interceder pelo seu povo. É porque nós temos nessa verdade que Ele é o nosso sacerdote perfeito, que nós sempre seremos aceitos por Deus, onde quer que nós estejamos. Eu não preciso estar no terreno santo da igreja para ser aceito por Deus, porque Cristo vive a interceder por mim. Não é o momento que Cristo está dormindo, porque Ele está cansado. Ele vive a interceder pelo seu povo, irmãos. Esse é o nosso glorioso Cristo, queridos. Esse é o nosso glorioso Cristo. Porque Cristo vive, porque Ele não morre, nós temos esperança. Ele não é impedido pela morte de continuar. Um sucedia o outro para continuar a obra do sacerdócio levítico, mas não há ninguém que o suceda a Cristo. Sim, Ele morreu, mas a morte não o reteve, porque o salário do pecado é a morte, e em Cristo não há pecado algum. Por isso, Ele agora é o nosso sacerdote perfeito, vive eternamente para interceder por seu povo. E aqui com isso também, irmãos, nós percebemos quão grande é a perda de tempo de orar pelos mortos, pedindo para interceder por nós. Os sacerdotes levíticos não ajudavam após a morte. Se nem os sacerdotes levíticos que Deus estabeleceu não poderiam mais ser nossos mediadores, quão tolo, além de blasfêmia, é esperar na mediação de mortos. Eu orar por alguém que já morreu, para que ele interceda por mim. Para que ele interceda por mim. Irmãos, isso não é uma besteirinha na teologia. Isso é blasfêmia. Quem ora por algum morto pedindo para que ele interceda junto ao Deus ou junto a Cristo, seja quem for, blasfêmia contra Cristo. Ainda, irmãos, o autor nos mostra a perfeição do sacrifício de Cristo. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Irmãos, na perfeição, Cristo é o nosso superior intercessor. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Separado dos pecadores. Que blasfêmia então, irmãos? É nós atribuirmos a qualquer outro homem tais atributos que é dado somente a Deus. É o que faz, irmãos, o romanismo, que negou o evangelho há tempos, atribuindo a Maria atributos que pertencem somente a Cristo. Não é, irmãos, não é um irmão ou qualquer cristão aquele que escancaradamente blasfema e despreza o nosso Salvador, e o Salvador que nos foi colocado sobre nós. Somente Ele, irmãos, somente Ele é imaculado, somente Ele é santo e separado. Somente Ele é posto para interceder pelo seu povo. Atribuir isso para qualquer outro, irmãos, é desprezar o nosso Salvador. E por último, queridos, a completude do sacrifício de Cristo. Cristo não tem necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo, é o que eu estou dizendo no versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Irmãos, Cristo fez um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Não é como os sumos sacerdotes que precisavam o tempo todo estar sacrificando. Não. Ele não apenas ofereceu um sacrifício perfeito, mas também Ele mesmo foi o sacrifício perfeito. É por isso também, irmãos, mais uma vez eu preciso fazer um contraste. É por isso que é blasfêmia também dizer que o que vai ser feito aqui agora é na verdade um novo sacrifício de Cristo. Quem é que fala isso? Romanismo. Chamando isso aqui de missa. O que significa missa, irmãos? Missa eles chamam de sacrifício incruento, ou seja, não tem sangue. Cristo está sendo novamente sacrificado sem que seu sangue seja derramado novamente. Irmãos, isso aqui não é um novo sacrifício. A Escritura diz: Cristo morreu de uma vez por todas. O sacrifício que Ele fez foi perfeito e pleno. Nós não precisamos esperar um novo sacrifício. Nós não precisamos querer algo maior e melhor de Deus. Cristo, irmãos, é o que é maior e melhor de Deus. Mas, queridos, propositadamente, eu deixei por último o versículo 25.
ou melhor, o versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Irmãos, o autor falou tudo que ele falou até aqui, para que nós entendamos isso e venhamos nisso, irmãos. Nós precisamos de um sumo sacerdote como esse. A nossa dívida, irmãos, é eterna. Nós precisávamos de um pagador eterno. A nossa natureza era corrompida pelo pecado. Nós precisávamos de um mediador santo. Era de um sumo sacerdote como esse, irmãos, que nos convinha. Nós não precisamos, irmãos, de sacerdotes. Os pastores e os presbíteros não são os sacerdotes do povo de Deus. Irmãos, se os queridos dependessem da intercessão dos pastores e dos presbíteros, irmãos, os irmãos estavam perdidos. Porque nós somos fracos, nós somos falhos. É o nosso dever de ofício orar por essa igreja. Mas quantos são os dias que os presbíteros e o pastor esquecem de orar pelos irmãos? Não é dos pastores que a igreja de Cristo precisa, no sentido de ser um mediador e ser um sumo sacerdote. Padres não são sumos sacerdotes. Papa não é o sumo pontífice, como ele diz, a santa ponte entre Deus e os homens. Maria não é, os santos não é. Nada, irmãos, é senão Cristo. É desse sumo sacerdote, irmãos, que nós precisávamos, irmãos. O que nos faz então, irmãos, procurarmos outros intercessores? Era um Salvador como esse que precisávamos. Você e eu, irmãos, precisamos dele. Precisamos dele. Todos que vivem sobre a face da terra precisam dele. Um santo para pecadores, o vivo para os mortos, aquele que tem mérito para aqueles que são corrompidos. Ele supre, irmãos, todas as nossas necessidades. Ao nos depararmos, irmãos, então, com essa glória desse sumo sacerdote, que nós não sejamos tentados a voltar para algo inferior. Quantos são hoje os evangélicos que têm voltado para o humanismo? Quantos são hoje aqueles que professaram a fé da doutrina da graça e têm voltado para verdades totalmente imperfeitas, voltado para até o próprio judaísmo, quando introduz na igreja o judaísmo? Nós não precisamos voltar para trás, nós não precisamos abandonar a Cristo. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote perfeito que vive a interceder por nós, irmãos. Oremos no nome de Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por